eu tô aqui em Florianópolis, eu tô aqui na minha casa aqui em Floripa. Hoje 31 graus, hoje é um dia Aquela casa é, que eu visitei uma vez, né? isso hoje fez um dia ensolarado aqui para quebrar um pouco, né, os dias nublados que estavam acontecendo aqui. Então tá, graças a Deus, tá um dia bem bonito. Não tão bonito quanto a Bahia, né, Paulo? Mas Ah, sim, tá lindo mesmo, cara. Eu nem fui ali espiar o mar para não ficar lá. Eu tenho um monte de coisa para fazer por aqui, né? Nós combinamos esse horário, sim. E tu esse tá onde, bate-papo. Fávero? Eu estou na Encosta da Serra, em Dois Irmãos, da minha casa aqui. E eu peguei aquelas questões que tu nos enviou, Paulo, e eu escrevi algumas coisas, porque como eu acho que todos aqueles tópicos ali, eles são muito interessantes de se refletir, e de certa forma eu concordo com o Nazareno que é difícil a gente ter certeza, mas vamos especular, eu acho que nossa função aqui é justamente levantar esses questionamentos. Eu escrevi algumas coisas desse meu processo durante a pandemia, porque eu tenho feito alguns trabalhos que envolvem muito essa questão do isolamento social, e também perdi muito trabalho em função dessa situação que a gente está. E uma outra coisa que eu acho que é curioso é que já faz uns 3 anos que eu venho pensando em como fazer o teatro de animação entrar nas plataformas digitais. Então, todo esse processo da pandemia ele deu uma acelerada nesse meu processo individual e nas parcerias que eu consegui ir fazendo com alguns artistas que também estavam pensando sobre isso. Então eu escrevi algumas coisas aqui para não perder algumas informações que eu acho que são valiosas assim, para esse nosso Uhum. papo. Eu acho que a gente pode ir fazendo um bate-bola aí, tu vai levantando os tópicos aí, e aí a gente vai tentando conectar, né? Ver aí quais são as similaridades aí com o trabalho que o Paulo vem fazendo, como ele vem. Eu falar Nazareno para também a gente não se confundir, né? Que tem dois Paulo Pode aqui, falar, Nazaré, né? falar o Nazareno. E aí a gente vai vendo esses pontos em comuns e o que tem de particularidades aí que a gente tem desenvolvido no trabalho. Mas pode tocar ficha aí, Fábio. Tá? Eu acho que é uma coisa que permeia os questionamentos hoje é como é que a gente está sendo afetado por esse momento de isolamento social, né? Então, eu vou colocar algumas percepções minhas e outras que eu entendo que são compartilhadas com outros artistas em conversas, em escutas, em lamentações, todo tipo de manifestação que eu tenho visto e de tentativas também de sair desse isolamento e se manter criativo e atuante. Então, assim, na minha experiência, eu acho que uma das coisas que mais me afetou foi essa relação do espaço e do tempo. A gente ficou num espaço restrito, a gente não conseguiu mais se deslocar, não conseguiu mais fazer as viagens, prestar serviços, fazer circulações, vender espetáculos. E isso nos gerou um tempo diferenciado. Esse tempo que a gente ganhou e que a gente já não tinha há muito tempo, eu acho que foi uma das coisas mais importantes de se salientar. Porque através desse tempo que a gente ganhou, muitas reflexões começaram a surgir e a partir dessas reflexões, cada um foi se reinventando. Então foi um tempo também, como a Companhia Lumbra está comemorando 20 anos de idade agora, foi um momento Eba, de a gente parabéns. não tem muito o que comemorar agora nesse momento que a gente está, mas Ah, sempre tem sempre, porque ela é, ainda existe, então ela teve que é, comemorar, né?
Eu acho que é muito mais a celebrar a existência dela ainda, né? De não termos desistido. Mas de a gente pensar na nossa trajetória, como começou, como é que era o nosso processo há 20 anos atrás, como que a gente participava, quem é que fazia parte do nosso círculo, onde a gente aprendia, da onde vinham os conhecimentos. E mudou muito isso. E eu acho que isso é uma coisa que nos faz pensar nesse passado, nesse presente que é radical, é uma coisa muito radical, isso que a gente está vivendo agora, em função de termos experiência, nós três aqui temos muitos anos de experiência com a arte, então a gente já tem um procedimento, já tem um nome no mercado, então tu tem demandas. Essas demandas elas passaram a não existir e a gente começou então a olhar para um futuro que é totalmente incerto. Somando isso a essas políticas do governo regional, municipal, federal e a falta de uma política cultural para a gente ter como referência, faz com que a gente chegue aonde a gente está agora. Uhum. É bem complexo o tema todo, assim, né? Você fala que a gente ganhou um tempo, então são percepções, né? A gente pode encarar como perdeu o ano, mas também pode encarar como ganhamos um tempo para a gente, para a nossa casa, para a gente rever o que realmente é importante para a nossa vida, né? Tirar os lixos, assim. Então, de uma certa forma, existe positividade até nesse caos, né? Nesse caos parado que a gente está tendo, que aos poucos, a minha percepção é coisa que quer voltar ao normal e vai voltar ao normal. É um normal que a gente vai se readaptando, a gente se adapta muito fácil às realidades, né? E a nossa realidade é o nosso tempo presente. Há 20 anos era bem diferente, era outra realidade, né? Eu prefiro ainda mais esse tempo de agora, porque a gente tem mais experiência, né? A gente sofreu bastante na nossa caminhada, na nossa descoberta, e a gente percebe que mesmo que a gente ainda não chegou, a gente sempre tem para onde ir, ou a gente fica pensando se a gente quer seguir ou se para, ou assim, é umas incógnitas que a gente tem, né, na questão do teatro principalmente, assim. Eu eu me agarro um pouco mais no comercial, né, na iniciativa privada do que em questões de política de governo. Já faz alguns anos que eu me foquei mais, querendo me ter mais garantia ou mais sustentabilidade, assim, né? Mas o teatro, eu estou aqui na Bahia por conta do teatro. Vim aqui para poder vivenciar o teatro mais diariamente, semanalmente, sabe? Aí chegou a pandemia, isso deu. Olha a mosquinha me incomodando. Deu essa parada, assim. Eu tô desde janeiro que eu não apresentei mais nada, porque Mas tu tava, quando tu foi para ir para Bahia, Nazareno, tu chegou aí antes da pandemia começar, né? antes da pandemia. Mas aí eu peguei aquele negócio do petróleo, Ah, que deu. mas tu chegou aí, tu tava fazendo apresentações, tu tava vivendo de apresentações, ou tu tava fazendo esses trabalhos para iniciativa privada, Ah, para... eu vim viver de apresentações, Aham. né? Vivendo de apresentações nos hotéis, com um cachê bem diferenciado do cachê que a gente recebe nos festivais, né? Uma coisa bem diferente, né? Mas estava fluindo devagarzinho assim, aí depois veio esse que a gente acaba caminhando nosso trabalho de acordo com o que o mercado vai nos abrindo para a gente trabalhar, né? Então, assim, teve aqueles momentos de festivais, de tu poder viajar, essa é a parte que eu sinto mais falta, assim, né, que é o que nos promove nossos encontros. A gente não se vê, a gente acaba se vendo sempre se rolar, quando rolava um festival, algum encontro de boneco, alguma coisa assim, né, sobre teatro. Senão a gente acabaria não se vendo, né?
a parte interessante de tudo isso é que não é por causa da pandemia que a internet ficou mais importante. A internet já era mais importante, né? Desde que entrou a gente poder se falar vendo, que era uma coisa que há pouco, na minha adolescência, ainda era uma coisa que, nossa, era coisa de desenho, de ficção, né? Eu via assim, Uhum. não parecia que ia ser uma realidade, da agora a gente tá assim, né? Então, essa eu acho que é a parte interessante do nosso presente e que acaba nos salvando, assim, né? A pandemia seria muito mais devastadora se fosse um bloqueio de internet. Uhum. Tu, Causaria mais isolamento, né? Paulo, tu começou a fazer teatro de bonecos, foi na década de 90, no início dos anos 90? Foi 94. 94. É, Eu acho que nós três começamos mais ou menos na mesma época, bem né? provável. 94, Eu acho que 95. a gente está dentro de uma geração de bonequeiros que viu florescer o Festival de Canela, né? Foi onde surgiram muitos grupos, onde a gente teve muitos estímulos, né? De companhias brasileiras, de companhias estrangeiras que vinham, que Aham, se entravam. Então a gente vem de uma geração que foi formada através do encontro presencial, né? exato. Então eu acho que os nossos processos criativos eles herdam toda essa bagagem, esse conhecimento do convivial, né? Do desenvolver projetos a partir dos convívios, né? E agora a gente está nesse momento que é uma mudança de paradigma radical, assim. A coisa não foi por opção, ela nos foi imposta. A gente está vivendo um novo paradigma de imposição de uma forma de trabalhar. Uhum, E eu queria perguntar para vocês, basicamente, uma vez passado esse choque que a gente teve, que eu não sei se foi só comigo ou se foi com todos os artistas, mas o primeiro momento da pandemia foi um choque que deu uma congelada no processo criativo. Parece que tu não uhum. sabia para onde ir. Aí tu para, respira e tenta focar para seguir um caminho, né? Uma vez passado esse primeiro choque, quais são os passos que vocês estão dando para seguir daqui para frente? Ah, então, quem fala primeiro? Tu? Bom, posso Cara, falar um pouquinho? fala aí. É, eu venho, Paulo, de uns 3 anos para cá, mudando já o meu tipo de trabalho, a forma como eu me dedico nos processos. Então, eu já não sou mais aquele artista que vira as madrugadas trabalhando, Ah, é dois, sabe? velho. Eu também não. Nem consigo. Não é porque eu não quero, eu não consigo. Mas não é só isso, assim, também mudei essa relação de pressa, sabe? De pegar um avião num lugar, ir para outro, ir para um outro festival, ficar muitos dias fora de casa. Então isso aí já não me interessava mais. Eu e a Fabiana começamos a fazer um processo de é, limpando a nossa agenda e melhorando a nossa qualidade de vida em função desse tempo e sem perder o nosso interesse nos negócios, mas a gente começou a ser mais seletivo. E uma coisa que eu já notava há algum tempo é que a gente já vivia uma espécie de um isolamento social no nosso trabalho. Isso é verdade. Ou era o público que não ia ver os espetáculos, ou era os artistas que não se encontravam nunca. Mesmo indo para festivais, tudo começou a ficar muito caro e sem tempo. Então tu não Cada vez podia mais mais limitado também, né? tu não podia mais permanecer num festival e trocar e contemplar e assistir os espetáculos. Isso se tornou uma coisa impossível. Então a gente começou já a se isolar.
E eu acho que o bonequeiro, o sombrista, o marionetista, eles já têm uma natureza isolada, porque ele Exato. vai se dedicar a pesquisar, a trabalhar, vai entrar no seu ateliê, no seu estúdio de produção e vai ficar ali horas trabalhando. Depois a gente vai ser recompensado viajando para festivais, vendo a luz do dia e Exato. convivendo. Então, acho que a gente passou por isso. Mas tentando responder essa tua provocação, eu acho que o primeiro impacto que teve foi a gente ver o que estava acontecendo no mundo antes de acontecer na nossa vizinhança, nas nossas ruas. Então, eu conversava com pessoas no exterior, eu tinha um convite para ir para um festival na China. A China foi o primeiro a colapsar com a pandemia. Então, eu já comecei a entender a coisa de um jeito assustador. Quando ela chegou aqui, a gente foi se dando conta da quantidade de problemas que isso estava nos gerando. E foi realmente um momento de retração, fechar as casas, ficar quieto e ver o que isso ia trazer de devastação para as nossas vidas. Era uma coisa muito apocalíptica logo no início. E eu acho que isso agora já está mais calmo, a gente já está se acostumando com esses protocolos. Mas tudo foi caindo, entende? Então eu tinha um trabalho, por exemplo, para executar em São Paulo, tudo fechado já, tudo certo, e algumas pessoas da equipe que iam trabalhar lá ficaram doentes e faleceram. Então aí que eu me dei conta da gravidade desse momento que a gente estava vivendo. Depois disso, eu comecei a trazer essas informações que eu já estava processando e vi, não, eu já estava num estágio de diminuir, de não correr tanto. Então, para mim, não foi tão radical. Eu me saí bem, eu tenho um estúdio aqui que eu não preciso conviver com ninguém, então eu saía de casa, mesmo no isolamento social, ia trabalhar tranquilo, ficava ali confinado no meu estúdio de trabalho e fui produzindo coisas que eu tinha para fazer do jeito que dava. Então eu acho que a gente passa assim por um estado de melancolia, de saudosismo, de luto, e depois a gente puxa uma respiração forte e segue fazendo o que dá para ser feito. E eu acho que isso é o que a gente está aprendendo agora, é fazer o teatro do jeito que é possível fazer, ao invés de a gente ficar questionando se é ou não é teatro, se um festival digital ele contempla os nossos interesses, se ele realmente é uma coisa importante. Eu acho que a gente tem que experimentar isso. Uhum. E aí eu puxo o exemplo do Animaneco de Joinville, e foi uma bela de uma surpresa para muita gente que estava de nariz torcido, pelo que eu pude perceber, e que viram ali um potencial muito grande e que eu acho que isso é uma coisa que pode permanecer na agenda dos festivais. Existirem esses encontros, esses debates, esses seminários à distância, atendendo muito mais gente e aproximando muito mais gente, seja como for, entende? Seja presencial ou digital. Então, acho que a gente está passando por esse processo de luto, está entendendo e está renascendo de novo aí com as possibilidades todas que tem. Concordo contigo. Acho que a gente está ganhando, a gente vai ganhar, porque essas ferramentas de audiovisual elas vão ficar aí para sempre, né? Esse tempo que a gente está tendo aí, alguns mais do que os outros, de estar se apropriando dessa ferramenta, né? Na prática, a gente vai vendo como cada um vai melhorando seus conteúdos assim rapidamente, né? E o que tu precisa fazer é coragem, encarar mesmo e fazer. E mostrar e não ter receio do que está fazendo, né? Se tu acredita no que está fazendo, tu tem que fazer. Né? Tem coisa boa e tem coisa ruim, como sempre vai ter. E eu acho que, por exemplo, eu estava pensando assim, a expectativa, quando é que a gente ia voltar para o teatro, né?
Porque apresentar digital gravado é muito cômodo, né? Tu gravou ali, deixa rodar. Mas e o nosso prazer, né? E o medo e o frio na barriga para encarar o público? Quando que vamos ter, né? Então, assim, me parece que agora em outubro a rede de hotelaria já vão voltar com as apresentações artísticas. O meu amigo mágico já voltou semana passada. Teve um hotel que já me sinalizou que me quer para outubro. Mas aí o que acontece? Boa massa, vamos voltar para o teatro. Só que não é só voltar para o teatro, gente. Aí tu vai pensar no teu espetáculo. Será que tu tem que mudar alguma coisa para se encaixar dentro das novas regras de distanciamento e de interatividade? Então, o meu espetáculo, que a maior parte é interativo, do boneco ir no público e pá, eu já não posso fazer. Né? Então, Vai ter que adaptar. já tem uma mudança também no teatro ao vivo, né? Uhum. O mágico, eu chamo a criança para ir. Então, tipo, a minha melhor mágica eu já não posso fazer do jeito que eu fazia. E ainda não sei como é que eu vou fazer. Eu tenho uns dias para me pensar de que forma que vai ser esse teatro, né? O mesmo teatro, mas com uma forma um pouco diferente, para não ter o contato e para dar a segurança. E não perder a brincadeira e o encanto, né? Então é um desafio, né? Tu tá pensando em adaptar os espetáculos que tu tem a essas novas condições. Eu tenho que adaptar o que eu tenho. Sim. Né? Tu não tá pensando em fazer uma nova produção já que atenda esses quesitos. Não tenho tempo para montar uma história nova. Uhum. Né? Há Tem que anos adaptar o trabalho que já não está. consigo montar uma história nova. Quero montar uma história nova. Tipo, eu quero montar uma história de boneco de luva, mas faz anos que eu quero. Tem os bonecos, isso. Tem quase tudo, mas falta, às vezes, um pontapé de alguém. Vamos fazer esse negócio aqui, pá. Né? Porque agora já é um momento que a gente está bem solitário, assim, né? Tipo, tu tem que a gente tem que se reinventar com o que a gente tem, né? Porque aquela criatividade de 20 anos atrás já é outra criatividade. A gente tem que dar um jeito de usufruir do que tu já criou, né? Adaptá-lo também, né? Eu acho que quem tem que adaptar é a gente. O boneco ele já está pronto, né? É só nós mesmos que temos que nos remodelar um pouco. Mas eu vou ter na prática daqui uns dias, vamos ver. Que outubro é o termômetro para a temporada, né? Ali é que a gente vai ver se isso vai funcionar, se não vai gerar problemas, se isso ou realmente desmistifica, realmente dá para fazer. Porque para mim dá para fazer, sabe? Eu questiono assim, se tu pode entrar num ônibus urbano lotado de mascarinha, tu pode entrar no mercado, ficar em fila, tu pode fazer um monte de coisa no dia a dia, tu também pode ir no teatro com as mesmas cuidados que de qualquer outro lugar, entendeu? A gente não pode nos limitar muito, porque senão a gente perde, a gente vai viver do quê, né? Essa é a questão, né? Eu queria puxar um gancho disso que o Nazareno está falando, que além de eu perceber que a gente estava já nesse pré-isolamento, antes da pandemia, esse isolamento assim de plateia vazia, falta de espaço para divulgar os nossos trabalhos nas mídias, mudou muita coisa. E uma das coisas que eu percebo também além de a gente ter um crescimento muito grande em matéria de linguagem audiovisual, que é uma coisa que nos ajuda muito a repensar o nosso formato, a nossa estética, a nossa dramaturgia, o tempo das cenas, os nossos ritmos, aquilo que a gente quer que o público veja. Uma das coisas que eu percebi com essa demanda nova que começou a aparecer, que é de a gente vender os nossos espetáculos gravados,
é que todos aqueles vídeos que a gente fez dos nossos trabalhos, que era uma exigência dos festivais de uma câmera fixa, sem edição nenhuma, aquilo ali nos quebrou as pernas agora nesse momento. E aquilo ali provavelmente vai cair, vai mudar isso. Porque o que a gente precisa agora é dinamizar uma coisa chata, que é uma gravação de teatro, para uma coisa muito mais dinâmica, com um ritmo audiovisual que seja compatível com essas mídias, essas plataformas de celular, de computador, de cabeamento, de rede. Então a gente já também está mudando isso. E uma coisa que eu percebo é a nossa exigência com relação à qualidade da imagem digital. Se tu tem um espetáculo bom e a imagem não é tão boa, paciência, a gente aceita. O problema é tu ter um espetáculo ruim em alta definição. Então, eu acho que essas coisas elas estão se equilibrando agora de algumas maneiras que a gente ainda está entendendo. A gente está tentando construir esse vínculo com a tecnologia que a gente já tinha, mas que agora é uma necessidade de sobrevivência. Então, Claro. assim, eu acho que hoje uma câmera, saber usar uma câmera, é tão importante quanto saber usar um rolo de fita crepe ou um pedaço de arame. A gente vai ter que incorporar isso, entender um pouco mais de cabeamento, de sinal Wi-Fi, de banda larga. E principalmente de luz, né? São várias questões. Como é que tu neutraliza um fundo para fazer alguma coisa mais Para não ativa? estourar, para não ficar escuro, tu bota a luz ao vivo, tá bom, mas aí tu olha na câmera, tá estourado. E aí a gente tem vários detalhes. Por exemplo, a câmera dos computadores são péssimas comparadas com as câmeras dos celulares. Então isso também tem uma diferença, porque a tecnologia dos computadores ela é um pouco mais antiga e ela já é obsoleta para o que a gente precisa fazer. Então a gente está percebendo várias mudanças que vêm para melhorar muitas coisas, e eu acho que essas são as coisas que a gente tem que prestar mais atenção. Não é a gente ficar forçando um retorno, porque até esse retorno eu acho ele questionável. A gente tem que ver se tem demanda. A gente tem público querendo ver teatro. Se tem, a gente naturalmente vai voltar. Agora, me parece que antes da pandemia, a gente já não tinha público. A gente tinha dificuldade de viver de bilheteria. A gente necessitava de uma empresa ou de uma política pública para bancar uma coisa que muitas vezes não dava resultado, não trazia um número de espectadores que a gente tinha como expectativa. Então, acho que tudo isso aí é uma balança que está em movimento e que a gente não sabe qual é o peso e qual é a medida ainda. É bem complexo, né? A gente está discutindo um tema que talvez vai chegar o próximo ano e a gente vai estar ainda com as mesmas perguntas. Será que vai andar esse ano? Porque agora a gente está assim, o ano já está por terminar. Não tem, eu também perdi todos os trabalhos que eu tinha, que principalmente era agora de Natal, melou tudo, não vai ter nada. Né, coisas de desfile. Eu ia trabalhar em Blumenau, ali em Canela, tinha uma demanda bem interessante. E aí não se tem. Agora a demanda que ainda, graças a Deus, o sinaliza que vai ter é a volta do teatro presencial. Então, mas assim, é uma coisa que eu ainda tenho que me adaptar, ensaiar e tirar a prova e tal, né? Vocês além dessa frente de produção de trabalhos artísticos próprios, né, de espetáculos, vocês estão estão conseguindo trabalhar em alguma outra frente nesse período,
Vocês estão fazendo algum assessoramento de espetáculos, confeccionando para espetáculos, dando cursos? Eu vi que tu tá com um site online ali que tem cursos online, né, Nazareno? Por Ah, exemplo. então, tem uma escola virtual, que foi um projeto que eu comecei o ano passado, quando eu tive ali uma breve passagem por São Paulo, primeiros 6 meses do ano passado, eu estava em São Paulo. E assim, eu gosto de dar oficina e tal, as pessoas sempre me pedem para ensinar isso ou aquilo, mas aí eu já estava já pensando nesse formato, oficina, já sou mais de gravar tudo, e aí a pessoa assiste depois, do jeito que quer, né? Tu tem Uhum. mais alcance. Então, com essa ideia nasceu essa escola, que me parece que ela funciona super bem. Ela não funciona melhor porque eu não tenho dado muita dedicação em cima dela, que tu tem que mexer com mídia assim, para mim, eu acho um pouco difícil, assim, sabe? Eu domino poucas coisas, ali entendo umas coisas, mas é estafante, assim, para mim, quando eu vou mexer com isso. Eu tenho que tirar ali uma semana e ficar ali focado só naquilo ali para poder ter algum resultado. E a escola me parece assim que ela tá bem interessante, assim, né? Tem bastante visualização, tem bastante alunos inscritos ali. Enfim, é uma plataforma para se colocar conteúdo, assim. Eu tenho um projeto bom para ela, de expansão Uhum. dela. Sei que tem um público de interesse nisso ali. Agora, na pandemia, ela caiu super bem. Eu não pude estar focando, porque graças a Deus, assim, eu sempre digo, eu tenho um cliente, apenas um cliente que manteve demanda de trabalho comigo, assim, que é um cliente que é mercado, então eles não pararam, né, alimentação. Então, eles Uhum. me mantiveram com uma agenda de trabalho, que é o que está me sustentando, assim, porque no emergencial ali eu não consegui, nem a Vivi conseguiu, assim. Se não fosse isso, a gente estaria numa outra realidade, né? Mas a gente sempre tira o si e pensa, o importante é o presente, se não for, é o que é, né? Então, isso nos salva, essa parte de trabalho de comunicação visual, de comércio mesmo, né? Não tem a ver com Uhum. teatro, mas é a arte do boneco, que eu aplico o boneco nesse outro segmento, né? Então, isso tem me salvado. Só que agora terminou esse trabalho, esse ano eu não vejo mais nenhum outro trabalho em vista. Eu só vejo a volta do teatro, para me suprir daqui até não sei quando, né? Porque não tem uma agenda. Eu sempre confio no destino, que alguém vai precisar de um boneco e vai me ligar, vai mandar um e-mail. A gente está sempre confiando nessas mídias aí, né? Que vai chegar um pedido de alguma coisa. Mas nem tudo Uhum. que vem dá certo, né? Quantos projetos que tu vai discutir, mas no fim acaba não acontecendo. E o que nos importa é o dia a dia, né? Poder pagar o seu aluguel, poder ir no mercado, né? Essa eu digo, eu vi já diz, passear hoje é ir no mercado, hoje em dia, entende? Me parece isso, pelo menos a minha sensação é essa, o nosso passeio, vamos dar uma passear assim, vamos até o mercado. Então, isso me parece que a vida das pessoas virou isso aí, né? Apesar de que eu não posso me queixar que eu posso fazer outras coisas, posso ir ali na praia, mas de repente a pessoa mora num lugar, numa cidade, que é só ir no mercado mesmo, que tem para tu ir, sabe? Que pode ir, tá liberado, né? Nem fechou. E tu, Fábio, como é que tem atuado em outras frentes aí? Tu tá fazendo alguma assessoria, tem desenvolvido algum outro trabalho? Olha, Paulo, eu já presto assessoria assim de modo remoto há uns 7 anos, pelo menos. E eu consegui dar uma qualificada nisso, porque Uma isso é uma coisa assessoria onde? difícil. Oi? Uma assessoria para quem, mano? Dirigindo espetáculos. Então, eu já tive algumas experiências
de fazer encontros rápidos, presenciais, e depois fazer um atendimento, uma assessoria remota, à distância, através de vídeos, reuniões, roteiros. Então, um processo de criação eu já estou acostumado a fazer dessa forma. Eu estou com vários projetos em andamento, e uns antigos que tiveram que ser retardados. Então, por exemplo, a gente ganhou um edital para fazer uma turnê aqui no Rio Grande do Sul, que foi cancelada até a segunda ordem. Antes da pandemia, a gente tinha estreado um trabalho novo. Esse trabalho ele está sendo agora adaptado para o audiovisual, que ele se presta muito bem a isso. E a gente começou já há algum tempo, eu vejo o meu trabalho como uma ligação muito forte com o audiovisual. Já faz algum tempo que eu estudo isso para fazer o teatro de sombras, e que eu tenho esse interesse de aproximar cada vez mais a linguagem do teatro de sombras de um cinema de animação. Tem tudo a ver, inclusive, né? Como? Tem tudo a ver, né? É uma coisa que não é difícil. Na verdade, é muito mais tranquilo do que fazer um espetáculo de teatro. É muito mais cômodo trabalhar num set gravando essas imagens. Basta tu ter uma pessoa que tenha um olhar bom para operar uma câmera, que a coisa flui, e depois tu faz uma pós-produção. Então, eu acabei de gravar um filme agora para um evento que vai acontecer em São Paulo, e foi, inclusive, esse contrato de trabalho, ele se deu em função de uma live que eu fiz para um público que eu não atendia, que era dos educadores e dos pedagogos. Então, eu fui convidado pelo Paulo Fock, que é um pedagogo aqui do Rio Grande do Sul, que atende diferentes instituições, e ele indicou o meu nome para dar uma live falando sobre teatro de sombras no ambiente escolar. E foi muito interessante, porque eu tive um grande retorno disso aí. Não foi um trabalho remunerado, mas eu tenho feito muito isso, de investir nessas demandas que vão surgindo, independente se é com cachê ou não. Eu tento fazer um ajuste. Então, a gente está conseguindo colocar os nossos espetáculos em festivais digitais, fazer bate-papos. Agora a gente vai apresentar o Saci Pererê em um festival da Colômbia. Nós vamos inscrever um agora aí na Bahia também, que é muito interessante, que a gente já participou presencialmente. Então, acho que tem várias frentes. E tem um em especial que a gente está trabalhando na Companhia Lumbra, que é em coprodução com a Companhia Pájaro Negro de Mendoza, na Argentina, que é pelo Iberecena. E esse projeto a gente começou no verão, vindo lá de Mendoza, o Pablo Longo, que é o diretor da Companhia Pájaro Negro, para fazer a vivência conosco aqui no Vale Arvoredo. E a continuidade seria eu ir de novo a Mendoza, ministrar uma oficina lá e dar continuidade na criação desse espetáculo. Mas isso foi interrompido, a gente não tem nenhuma previsão. A Argentina está totalmente fechada para qualquer tipo de trabalho presencial lá. Eles estão ainda pensando... E a Argentina está bem fechada. Eles ainda estão pensando como é que eles vão retomar as oficinas, que eles vão começar por aí, que é um ambiente mais controlado. A Argentina também está investindo em espetáculos e dramaturgias digitais. Então, acho que tem todo um movimento aí de entendimento dessa situação. E eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que a gente tem duas opções. Uma é ser pessimista e ficar resignado com tudo isso que está acontecendo e, de certa forma, travar. E outra coisa é a gente conseguir ampliar o nosso olhar para esses horizontes que tem por aí
para tentar encontrar coisas novas, porque as coisas tradicionais a gente não vai conseguir fazer agora. Não se sabe quando vai se conseguir fazer isso, e quando conseguir, não se sabe quais são as condições para isso. A gente não tem dinheiro circulando no mercado. Então, como é que tu vai acreditar que vai ter turismo, que vai ter gente sedenta para voltar a comprar um bilhete, um ingresso, para ir assistir um espetáculo? Não se sabe como que o mercado vai reagir. O máximo que a gente pode torcer é por uma normalização disso. Mas eu acredito que não será normal. Não será e nunca vai ser como era antes. A gente vai ter uma mudança muito forte e é bom a gente aceitar isso, que vai doer menos. É verdade. Temos que aceitar a situação. Mas eu acho que nem tu falou, a gente tem que ver pelo lado, não ser tão pessimista. A gente trabalha com o mágico, com o lúdico. O teatro é tirar da realidade, né? Até vi li um post ali antes, como é que dizia lá? Que sem arte a gente se aborrece com excesso de realidade, né? Não é bem essas palavras, mas seria tipo isso, né? Quando tu vai no teatro é aquele momento que tu esquece de tudo e entra no outro mundo, né? E a gente tem que aproveitar isso e, pelo menos dentro do nosso mundo, né? O nosso ambiente familiar, nosso ambiente próximo, a gente pode criar essa energia pra gente, né? Pelo menos a nossa criatividade se manter ativa, que aí de repente vem aquela palavra nova que tu escreveu nos tópicos, como é que é? Será que a gente pode ser onde é que tá minha colinha? A serendipidade. Eu tive que perguntar pro Google o que é esse negócio. Daí eu entendi, né? Tá. É tipo uma luz, uma ideia, né? Uma criatividade. Eu acho então que, não, pegando esse gancho aí que tu falou da questão que eu tinha proposto, né? Eu acho que a gente podia tentar responder essa questão, ou pelo menos não responder, mas lançar uma ideia, né? Para que a gente possa fechar o tempo aqui do nosso encontro. Mas tentar ver o que vocês acham dessa questão, se é possível que tudo isso que a gente está fazendo tenha um efeito positivo direto no trabalho que a gente vem a desenvolver. Né? Se de alguma forma essa condição que nos obriga a incorporar novas tecnologias, né? A repensar a arte dentro dessa dimensão do cyberespaço, se de alguma forma isso pode trazer aspectos positivos para o que a gente está fazendo. Perfeitamente. Eu acho positivo, sabe? Toda a tecnologia é uma coisa que é de agora. E a tecnologia, ela faz parte do nosso dia a dia. E ela entra junto à arte, não tem barreiras, né? A nossa criatividade não tem limites. E a gente vê que cada vez vai surgindo coisas novas e a gente vai repetindo, vai aperfeiçoando também. A gente vai se adaptar, a gente não vai perder, a gente não pode perder as raízes e as tradições, senão a gente se perde, né? Penso, talvez se perca, não sei. Eu, pelo menos, acho muito importante ter um caminho, né? Uma trajetória e valorizar a raiz da coisa. Senão depois tu se perde nos frutos ali, não sei. Mas eu acho que é uma evolução, assim. Eu ainda não sei para que caminho que eu vou, sei que eu sei fazer boneco. Enquanto tiver alguém querendo ver ou ter um boneco, eu vou ter espaço para fazer. Tô entrando nesse caminho da robótica porque acho isso importante. Sempre gostei disso desde criança e a coisa casa uma com a outra.
né? De repente é até um boneco robô também pode ser uma ação teatral. Tudo vai depender da finalidade da coisa, né? Pode ser mágico, pode ser também encantador, ou pode ser máquina mesmo, uma coisa fria. E, enfim, cara, eu acho que pra gente é tudo muito cedo mesmo pra gente ter uma noção. Para mim, assim, outubro é o termômetro para a gente ver que é aquele momento que vai ter esse apelo para criança e o boneco vai ser lembrado, penso eu, né? Que as pessoas vão pensar, bah, e o boneco, e o teatro de boneco, que é o mês é o nosso mês, né? Que a gente tinha mais saída, pelo menos, né? E dali a gente vai ver. No litoral, quem trabalha com turismo, eu, na verdade, eu nunca tinha trabalhado com teatro nas férias. Assim, era uma coisa que sempre pensava em fazer, mas não tinha feito. Esse foi o momento que eu pensei, não, agora eu vou fazer isso, quero ver se isso dá certo, se eu consigo ter uma sustentabilidade. E dali, no fazer o teatro mais semanalmente, com mais constância, de repente eu consiga criar alguma coisa nova, um espetáculo novo. Mas, assim, tipo, para te construir uma coisa nova, tu precisa ter forças novas, né? Eu vou aproveitar o ganho. Eu não sei se tu já terminou, Nazareno. Não, pode pegar o gancho. E o Paulo não vai falar nenhuma coisa das tuas expectativas? Depois do Fávero. Vou falar depois do Fávero. Vou deixar ele falar primeiro. Eu vou pegar o gancho de uma palavra que o Nazareno traz aí, que é sustentabilidade. Eu acho que a gente precisa entender isso da melhor forma possível. Não é a sobrevivência. Eu acho que a sobrevivência, quando a gente trata da nossa vida, da nossa carreira com a palavra sobrevivência, é porque tem uma coisa muito mal já. Sobrevivência, eu acho pesado. Assim, tu trabalhar para sobreviver, eu acho pesado. É uma coisa meio que tu tá na floresta, né? Tu não matar o leão, ele que vai te matar, né? É uma metáfora. Para mim, sustentabilidade é tu poder custear o teu bem-estar, né? É isso aí. E sobre essa serendipidade, Paulo, eu acho que tem uma coisa assim que é uma sentença que aconteceu nessa pandemia, que é o seguinte, vou falar bem baixinho aqui, não existe mais zona de conforto. Então, assim, elas desapareceram. Se alguém está se sentindo numa zona de conforto, provavelmente já não trabalhava mais com teatro de animação tradicional. Então, acho que isso é uma coisa que reforça várias possibilidades que a gente tem agora de fazer seminários, contatos, prospectar novos clientes, repaginar os nossos espetáculos. Esse trabalho que eu estou fazendo lá com a Argentina, ele era para ser uma dramaturgia muito intimista, um formato muito intimista. Isso foi mudado em função de um futuro incerto que a gente tem aí. Então, ele vai ser um espetáculo para ir para a rua. Então, mudou completamente o tamanho das figuras, a potência da iluminação, o tamanho das telas de projeção, o formato cênico, o número de pessoas em cena, justamente para poder atender um novo formato que talvez seja uma tendência no retorno do teatro quando a gente tiver possibilidade de fazer isso, que é ter um distanciamento social ainda, mesmo fazendo teatro com público presencial. Então, acho que tem várias questões que são muito interessantes para a gente prestar atenção. E essa questão da sustentabilidade, ela é uma palavra que a gente tem que todos os dias olhar com muita atenção para ela, para ter um pensamento positivo e poder enxergar, relembrar coisas que a gente já sabe, mas que podem ser feitas de outra maneira.
Eu acho que é uma palavra que deve estar, pelo menos, à frente, né, realmente das nossas ações, dadas assim as condições que a gente tem vivido no mundo, né, eu acho que essa palavra é a palavra de ordem. E do meu ponto de vista, bom, eu estou muito mais relacionado atualmente com a formação, com o trabalho da universidade, do que com a produção de espetáculos. Eu até tenho trabalhado remotamente, né, estou trabalhando com a companhia mútua agora, remotamente, né, na montagem de um novo espetáculo, mas tem sido um trabalho de estudo. A gente tem estudado bastante com esses encontros remotos, na perspectiva de que a gente possa vir a se encontrar futuramente para os ensaios presenciais e tentando pensar na retomada do teatro, né, em como retomar. E no aspecto da formação na universidade, a gente tem trabalhado com o ensino remoto, tem sido bastante duro, porque as disciplinas práticas elas não têm sido realizadas com aquela experimentação com o material, né, experimentação coletiva com o material, improvisos. Então, eu acho que do ponto de vista pedagógico do teatro de animação, a falta do contato coletivo para jogos teatrais, para lidar com o material coletivamente, ela causa uma defasagem, né? Porque o teatro de animação a gente aprende, né? Os processos cognitivos se dão pela pele também. A gente precisa, né, ter esse contato físico com o outro, com o material, enfim. Mas eu acho ainda que esses encontros remotos na formação, eles cumprem uma outra função, que é a função de reduzir esse isolamento e, de alguma forma, a gente refletir, discutir, falar sobre teatro de bonecos para que ele não fique apagado também, né? Então, acho que o fato de encurtar as distâncias faz com que a gente possa vislumbrar, isso é uma opinião pessoal, né, mas faz com que a gente possa vislumbrar a permanência desses encontros virtuais a longo prazo, porque se eles não suprem completamente a formação, eles colaboram muito com a formação por essa possibilidade de, poxa, daqui a pouco a gente está conversando com um artista lá do outro lado do mundo que não teria condições, né, financeiras de ser incorporado num encontro que a gente está aqui, em função de custo de passagem, de estadia. Então, eu acho que é uma alternativa que tende a permanecer, né? Mas, bom, gente, eu estou dando uma olhadinha aqui no nosso tempo. A Boa ideia. gente, a gente já cumpriu aqui uma boa meta de tempo. Eu só queria dizer que foi um prazer aqui encontrar vocês,